E a gente volta no segundo bloco do programa Utilidade Pública, batendo um papo sobre adoção, aqui no estúdio com a gente, doutor Paulo, que é advogado. A gente estava trazendo, agora no final do bloco anterior, o risco também da pessoa estar incorrendo em um crime. Perfeito. Né? Em situações como a gente citou. Perfeito, justamente. Além de ter essa possibilidade de anular o registro, é um cometimento de crime, de falsidade ideológica e de registro de filho de forma errada. Então, são dois crimes aí que se comete, que a pessoa pode pagar por esse ato. Então, perceba que é algo muito sensível e muito perigoso. Por vezes, quem faz esse tipo de atitude, de ato, quem se furta de cumprir a lei, faz com todas, eu acredito, faz com as melhores intenções do mundo. Agora, por vezes a gente vê na realidade que a pessoa fica angustiada, porque vive num limite tênue de risco da mãe aparecer, do pai aparecer, de se alguém contar, e aí como é que vai ser? É uma vida tensa. É, completamente. Uma coisa que você não vai ter como esconder. Exato. Então, as pessoas precisam entender que a burocracia, como a gente falou no primeiro bloco, é importantíssima. É necessária. É necessária, é fundamental. Para garantir a parcela da felicidade mesmo, de uma relação saudável, que você não viva sob essa tensão toda. A gente tem outros casos. O senhor trouxe aí, olha, Dani, tem a adoção à brasileira, e aí é comum a gente ouvir outros casos. Por exemplo, ou a pessoa já tem filhos, e aí, sei lá, conhece uma pessoa que está grávida, mas que não tem condições de criar o filho, e é procurado para... Não, quero lhe dar o filho. E aí, duas situações. Uma, ou que a pessoa quer muito adotar e está fazendo aquilo ali para fugir dessa burocracia, mesmo sendo necessária. E o outro caso que a pessoa pode até fazer como um ato de boa-fé mesmo, de estar ajudando uma outra pessoa que não tem condições por pena, enfim, por ser sensível àquela situação da outra pessoa que não pode criar a criança. Nas duas situações, as pessoas podem estar incorrendo em crime. Sim. Na verdade... Apesar da boa-fé. Apesar da boa-fé. Na realidade, Dani, concordo com você, o que se busca, a gente precisa entender uma coisa, o norte da adoção inteira, toda busca que se almeja na adoção é o melhor interesse do adotado, da criança ou adolescente. Por que eu digo isso? Quando você busca adoção, quando você tem a adoção, às vezes até você tem uma regra legal, mas se for primado o melhor interesse da criança e adolescente, essa regra pode até ser relativizada, ou seja, pode ser até um pouco afastada. Por que eu digo isso? A gente acabou de comentar que há uma obrigatoriedade de se habilitar no primeiro processo, para depois ingressar no segundo, é preciso seguir a lista de ordem cronológica de quem está apto a adotar, isso aí é a regra legal. Agora, por exemplo, você muito bem falou, naqueles casos que tenho uma família, e encontro uma criança em uma situação abandonada, numa lata de lixo ou algo do tipo... Na porta de casa, que acontece muito ainda. Perfeito. E eu adoto aquele filho de fato, ou seja, na minha realidade, trago para minha casa e não passo por esse processo de cadastro, não passo por esse processo de habilitação, não estou na lista cronológica. Então, eu estou me furtando também de cumprir a lei. Mas eu não registrei como adoção brasileira, eu simplesmente trouxe para minha casa. Nesses casos, se efetivamente for melhor para aquela criança, para aquele menor, estar no convívio familiar, não é preciso ingressar no processo de cadastro de habilitação na lista, ou seja, você literalmente fura a fila. Mas aí, como é que você vai conseguir atestar Perfeito. Que é melhor para o menor? Por exemplo, e se tiver um caso de violência em casa? Perfeito. Melhor como? Melhor em que situação? Como é que é avaliado esse melhor? Perfeito. Quando você foge desse registro tão necessário? Adoro as perguntas. Na primeira, lembra que tem dois processos, de habilitação e de adoção efetiva. Nos dois são feitos estudos. O primeiro é um estudo prévio e o segundo é um estudo dentro da casa já, o menor convivendo, tudo mais, para se efetivar. Beleza. Como nesse segundo caso, em que você encontra uma criança, ou até mesmo o caso que você bem disse, de que uma mãe, ou num ato de amor extremo, entrega o seu filho para outra família, acreditando que essa família tem mais condições financeiras de cuidar dessa criança, nesse processo, o segundo processo, vamos lá, eu vou ingressar, tem uma criança que eu encontrei ou que recebi, já está na minha casa, não preciso seguir o primeiro processo, eu vou só para o segundo. Eu vou na segunda vara, eu vou na vara da infância e juventude e digo, olha, tenho essa criança, já está comigo, foi entregue pela mãe ou foi encontrada e eu preciso regularizar esse feito. Aí o que é que vai acontecer?
vai se manter igualmente como a gente falou na primeira vez. Vai se fazer um estudo social dentro da casa para ver se há situação de violência, se há afeto, se há convivência pacífica, se há reciprocidade, tudo mais. Então, havendo isso, se concede a adoção. Então, perceba que simplesmente não se passa pela burocracia do primeiro processo. E, às vezes, a burocracia do primeiro processo leva mais tempo por conta daquele estereótipo, né? As pessoas querem. Eu quero uma criança, eu quero um bebezinho recém-nascido, eu quero um bebezinho que seja na cor branca, ou seja, toda aquela lista de exigência também faz com que aquela lista demore mais para ser atendida. Ah, não, isso aí demora demais. Nesses outros casos, você pula por isso também, porque há aceitação. Na verdade, é muito mais rápido, logicamente não é legal, isso é jurisprudencial, ou seja, os tribunais que decidem isso. Por quê? Porque se prioriza, mais uma vez, o melhor interesse da criança, do adolescente, visto que ele já está dentro da casa, visto que ele já tem uma família, então só se verifica se essa família é bacana para ele, se dá afeto, dá carinho, dá amor, dá alimentação, não tem violência. Então, havendo isso, beleza, esquece o cadastro, segue a cronologia, fura-se a fila, mal dizendo, e já se faz a adoção se for procedente todo esse interesse melhor da criança. Justamente, você está perfeita. E aí tem um outro caso que a gente estava conversando, na verdade, antes de gravar, que é uma novidade e que evita, por exemplo, que as mães que não têm condições de criar os filhos ou que preferiram dar luz, mas não querem mais continuar com aquela criança, a gente, lamentavelmente, presencia muito e acompanha muito isso na mídia, crianças deixadas em lixeiras, crianças deixadas na rua, que às vezes são encontradas, às vezes, até numa situação complicada de saúde por conta desse abandono precoce. As mães podem deixar essas crianças Perfeito. no local que elas não vão precisar sequer se identificar. Dani, muito bom você tocar nesse ponto. Isso é fundamental que as pessoas saibam. Justamente pelo medo de ser identificado civilmente e criminalmente, muitas mães abandonam seus filhos recém-nascidos em situações degradantes, porque tem medo, desconhecimento. Então, é importante que a população sergipana saiba que hoje é possível você entregar o seu filho na vara da infância e juventude sem ter qualquer tipo de identificação, sem ter qualquer tipo de constrangimento. Então, você que é mãe e deseja entregar seu filho, não abandone. Ou na maternidade, já direcione essa vontade de entregar, de colocar a adoção, que ele vai ser encaminhado para a vara da infância e juventude, ou direcione-se você à vara da infância e juventude e entregue esse filho lá, que você não vai ter constrangimento algum, você vai ser anônima. Então, isso é perfeito, isso é maravilhoso, é uma inovação legislativa do artigo 13º da lei do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito importante que as pessoas saibam. Não abandone, entregue, é mais bacana, é mais saudável. E não vai estar colocando em risco a vida, a saúde do bebê. Né? É bem óbvio. Não existe essa possibilidade, mas pouquíssimas pessoas sabem. É uma inovação. Pouquíssimas pessoas sabem. E tem uma outra, que é a questão que é aos 18 anos, né? Que é uma novidade recente também, que ele pode ter a opção de conhecer o pai biológico, os pais biológicos, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. São Paulo, que a gente precisa dar uma pausa, a última do programa de utilidade pública de hoje. Daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais sobre adoção.